Sejam bem-vindos ao canal da Associação Comercial do Gama. Nós estamos aqui fazendo essa prestação de contas para você, associado, para que vote com consciência, entenda e conheça as plataformas dos candidatos. E hoje estamos recebendo o candidato a deputado distrital no pleito de 2022, Max Japão. Seja bem-vindo, Max. Obrigado. Pode se apresentar ao público que não conhece ainda a sua história. Obrigado a todas as pessoas do Gama, do entorno, região próxima a nós, que impacta diretamente aqui na nossa vida, na nossa comunidade. O Gama tem uma peculiaridade, antigamente era cidade de dormitório, hoje, pelo preço do combustível, as pessoas estão ficando cada vez mais no Gama, né? Eu tenho muitos amigos que moram em outras cidades, mas que amam o Gama. É uma característica, as pessoas gostam do Gama mesmo morando em outras cidades. Isso é fantástico e nos alegra em representarmos esta cidade. Eu atualmente sou morador da Ponte Alta, morei muitos anos também nas duas Ponte Alta, né? Meu pai era plantador de tomate, produzíamos tomate, então precisava de espaço, nós produzíamos na Ponte Alta Sul. Depois viemos para o Gama, setor central. Eu estudei a maior parte da minha vida nos colégios públicos, no 22, setor central, 13, 8, sede, enfim, os colégios do Gama, na qual, por incrível que pareça, as pessoas podem não me conhecer como candidato, mas me conhecem como morador. O Max Japão, que andava de bicicleta pelo setor central, eu administrei a rede JB, os postos de gasolina aqui do Gama, então eu acredito que a maioria dos comerciantes me conhece. Nesse período, eu com 22 anos administrava 223 funcionários, né? Era uma responsabilidade enorme que nós tínhamos naquele momento e que me engrandeceu como empresário, na qual hoje eu devo muito essa experiência. Uma vez eleito, você vai participar das decisões de gastos do governo. A questão da emenda parlamentar, e assim, ela tem um limite, né, que visa a melhor alocação dos gastos, dos recursos públicos, né? São gastos e recursos públicos ao mesmo tempo. Como é que você vê essa questão da emenda parlamentar? Como que funciona a política hoje? Existem muitos apadrinhamentos políticos na qual, sem entrar nesse detalhe agora, como que funciona a política? O deputado que tiver proporcionalmente mais votos naquela região, a administração será dele. Por isso que é importante nós concentrarmos votos em um candidato que seja do Gama, para que não ocorra o risco, porque pode acontecer, Manuel, de iremos ser eleitos, mas outros terem mais votos e a administração vai ficar para aquela pessoa. Então, é inadmissível outras pessoas de outras regiões administrar a nossa cidade. A cidade tem que ser administrada por alguém do Gama. Alguém do Gama. Isso é um ponto importante. As questões da emenda, existe uma benécia muito grande para o deputado e é por isso que ele se endeusa. E olha, o deputado que acha que não é Deus, ele tem certeza. Justamente por esse poder econômico. A lei orgânica do Distrito Federal diz que o seguinte, o deputado tem que fazer lei e fiscalizar as contas do GDF. Só que aqui não, ela se junta. Aqui nós somos também do executivo. Porque a partir do momento que um administrador administra uma cidade, ele está na base do executivo, na qual nem era para ser jurisprudência, não era para ser juridicamente falando, dos políticos, dos deputados. Essas leis costumam ir para a base do deputado X, do deputado Y, e por isso que o Gama já tem 20 anos que vem sofrendo. A gente observa muitas cidades próximas evoluir, explodir economicamente, porque tem algum apadrinhamento político. O mais importante é a população do Gama entender que, através dessas benesses que o fundo partidário não, as emendas, elas vão ser destinadas naquela cidade, daquele deputado e proporcionalmente aquela população que ajudou o deputado. É uma troca. Então,
essa emenda ela vem para que faça um contrapeso com o governador também, porque o governador ele age indiretamente, pontualmente em várias cidades. Estamos vivendo a era digital, não tem jeito, está impactando demais as campanhas, a questão das redes sociais. Uma vez eleito, essas redes sociais servirão para o povo continuar se aproximando do seu mandato? Qual o nível de relevância e importância das redes sociais, das tecnologias de modo geral no seu mandato? Uns 2 meses antes da pandemia, nós fomos para Xangai. Eu sou presidente da Câmara de Comércio Brasil-Oriente, na qual fazemos atualmente assessoria para empresas muito grandes, multinacionais. Eu tenho um amigo nosso que tem 210 mil funcionários. Ele faz esse nível de relacionamento, ele mexe com vacina, ele mexe com uma gama de outras produtos ele vende muitas coisas, né? Antigamente, a gente lidava com muitas pessoas que não tinham emprego e lidava com empresários. E a gente observava que as pessoas desempregadas reclamavam, porque é uma eterna judiação que estão fazendo com o poder econômico, com quem realmente o padrão de vida aumentou muito, os custos aumentaram muito e o salário mínimo continuou igual. Só que os grandes empresários, na qual eu me pertenço a essa classe, está sofrendo também. Manuel, nós estamos aqui na Associação Comercial e Industrial do Gama e eu mais observo na rua no dia a dia é que os empresários estão vendendo almoço para poder jantar. As duas classes estão reclamando, o que não tem emprego e os empresários gerador de comércio. Estamos aproximando muito das plataformas digitais justamente porque ela é inevitável e alcança muitas pessoas. Ricardo, vamos fazer o nosso mandato interativo, extremamente interativo. Se existe tecnologia, por que não adotar? Por exemplo, você caiu num buraco. Ao invés de você xingar a mãe do político, nós vamos criar um aplicativo, a administração vai disponibilizar isso, você printa e joga o localizador, na hora chega na administração. Nós vamos exigir que a pessoa que recebeu lá na administração, ela dê um retorno para essa pessoa. Porque não se pode mais ficar brincando com o contribuinte. Nós temos uma carga de impostos muito alta, muito elevadas, e não existe retorno. Então, isso é uma plataforma. A outra, nós vamos ter nossas plataformas de realmente interação. Gostaríamos que quem realmente mandasse no mandato do deputado Marcos Japão fosse a população. Não, Japa, faz isso, não faz aquilo. Por quê? É o termômetro. Esse negócio de ficar outorgando uma responsabilidade, delegando responsabilidade para o deputado X, fazer as coisas que a gente está observando, umas coisas até loucas. O que eu mais vejo são pessoas até com boas intenções, querendo fazer alguma coisa, mas não tem aptidão. E isso é uma tragédia, que pode ser revertido com a interação. A população vai determinar o comando daquelas diretrizes, daquelas tarefas. Você, como morador do Gama, você sabe que ao longo dos últimos 20, 30 anos, tem casos até com mais de 20 anos, existem pontos nas cidades que são reivindicações antigas da população em relação à melhoria de áreas abetonadas, em relação ao estádio, que existe pouca participação popular e inúmeras outras situações. Como é que você vê essa questão da participação popular, que ao mesmo tempo que existem essas reivindicações por parte da população, elas não são atendidas pelos políticos, pelo executivo, né? Elas não são atendidas, tanto que elas estão aí há 20, 30 anos, por uma demora judicial, por uma demora de questões de... A própria burocracia política também. De querer que aconteça. Como você vê isso e como você vai tratar essas situações? Manuel, se não for para ser diferente, não vale a pena a gente estar aqui para participar. Nós precisamos ser diferente e graças a Deus, mais uma vez, eu não estou fazendo política de 6 meses, nós estamos fazendo política de 40 anos. 40 anos que a gente vai numa casa, ajuda, que a gente observa e a gente tem essa experiência
enorme no ramo de geração de emprego e renda. Existe uma burocracia e como eu comecei a estudar as leis, eu vi que muitas vezes o deputado ele até quer fazer alguma coisa, ele não consegue porque ele esbarra na burocracia. Poxa, para você reformar uma fachada do HRG, você vai demorar 6 meses e tudo do Estado, quando é licitado, que tem que passar por licitação, ele é mais caro. Você gasta aí 16 milhões para fazer uma pintura de uma fachada, que demora 6 meses. O que nós vamos fazer? Em contrapartida disso, nós temos o deputado, vocês sabem disso, tem uma quantidade enorme de comissionados para poder indicar, e tem mesmo, tem na administração, tem no NAOG, tem em outras secretarias. Nós vamos fazer o seguinte: você vai trabalhar com marca Japão, se você tiver disponibilidade, porque para trabalhar com japonês tem que acordar cedo e gostar de trabalhar. Nós vamos pegar um dia na semana, um sábado ou um domingo, e vamos colocar todos esses comissionados para pintar a fachada. Eu vou chegar no material de construção, qualquer, no Japão, falar, me dou aí 6 latas de tinta aí, meu irmão. Nós vamos pintar, sabe, uma UPA. Eu vou jogar nas minhas redes sociais, vou fazer um vídeo que você está nos doando. Dificilmente um dono de material de construção vai falar não para o deputado. Então nós vamos colocar aí 30, 40 comissionados para trabalhar um final de semana. Coisa que era para demorar 6 meses e custar 16 milhões, nós vamos fazer em um final de semana. Essa é a vantagem dos japoneses, nós somos muito práticos. Eu estou observando que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, as próprias leis ambientais, elas são muito rígidas em termos de liberação de área. A gente quer fazer com que o Gama cresça, e não só verticalmente, mas horizontalmente, só que esbarra em leis. Muitos deputados vieram aqui com boas intenções, se aproximaram da associação comercial, mas não conseguiram fazer nada. Justamente porque tem outros 24 que dependem dos outros e ainda depende também do aval do governador. Esse deputado ele tem que ter uma experiência de conhecimento do Gama, porque senão ele não vai conseguir ajudar. Não adianta só prometer, não adianta só ficar do lado político. Nós temos que ajudar o Gama, não é porque o Max Japão é deputado. Nós temos que fazer o trabalho que a gente sempre está fazendo. Temos que fazer porque a gente ama o Gama. Nós somos moradores do Gama, é a cidade na qual meu filho vai crescer. Então, eu gostaria muito de ter um Gama lindo, maravilhoso. E, graças a Deus, a política pode entrar para ajudar. Pensando nesse Gama lindo, maravilhoso, a cultura asiática, né, vem dominando o mundo aí em vários aspectos, games, dança, música, cinema. Então está aí um intercâmbio cultural muito forte. Um dos motivos do êxodo econômico, ou seja, a saída da população para consumir em outras localidades, é exatamente a falta de opção cultural na cidade. Então, dentro dessa proposição, desse domínio asiático hoje da cultura, e você vendo as atuais situações da cidade, estádio de futebol, Cine Itapuã, a situação das praças, como você consegue, dentro do seu mandato, observar a relevância desse assunto e quais proposições nessas áreas? É uma resposta muito ampla nessa pergunta. Eu observo que o Gama está extremamente abandonado fisicamente, estruturalmente e socialmente, o que agrava a moralidade, o comportamento social, a moralidade. Nós temos 4 anos. Será 4 anos de muita luta e eu preciso demais do envolvimento da população. Preciso demais da experiência. Vocês trabalham aqui na Associação Comercial como voluntários, como pessoas que realmente gostam da cidade, tentam unir os empresários. Eu, por um período muito curto, fui presidente da Microgama, no período de pandemia, na qual os empresários me traziam documento, eu levava e estava em home office. Ou seja, o governo não trabalhava. O governo o tempo todo nos boicotou, porque você apresentava o formulário, depois de 7 dias ele te dava a resposta e era muito fria e não correspondia às nossas expectativas. Nós não temos ninguém que nos represente. Os políticos hoje querem viver no ar-condicionado, querem ter o status de falar, eu sou deputado. Eu não estarei no ar-condicionado, eu vou ficar no Gama,
essa vai ser a nossa plataforma, até porque no ar-condicionado eu não vou conseguir resolver os problemas do Gama e, assim, nem gostaria que você me chamasse de deputado. Você vai me chamar de japonês, ou japa, ou Max Japão. A cultura. Eu não posso falar mal dos políticos que estão aí. Eu não tenho o direito de falar mal deles. Mas não há investimento em nenhuma área aqui no Gama. Muito pontual. Antigamente, quando nós éramos jovens, Brasília era a capital do rock. Acabou a cultura brasiliense. Hoje nós somos a capital do desemprego. Olha, tá muito triste o que está se tornando. E mais uma vez, eu vejo muitos empresários, na qual são meus amigos, que dizem o seguinte: porra, Japa, tudo ladrão. Eu entendo esse sentimento de vocês, mas nós precisamos mudar isso até para que a gente possa deixar um legado para nossos filhos. Se não tivermos um posicionamento de mudança, vai ficar igual mesmo. Eu sempre observo as pessoas reclamando da política, mas não querendo se aproximar. Tanto a associação comercial como outras entidades representativas, quando a gente faz uma reunião para demandar um problema, as pessoas não vão. Existe um desinteresse e esse descrédito, ele não pode acontecer. Eu sou comerciante, eu sei a realidade que os comerciantes estão vivendo. É grave, é muito grave. O que nós precisamos hoje como gestor público, como dizia nossas mães, né, Manuel? Se você não pode ajudar, não atrapalhe. E hoje o Estado só está atrapalhando a gente. Precisamos fazer com que o deputado não tenha status de deputado de Deus, que é hoje. É o Max que vai lá e abre as portas e não penaliza. Se você colocar um telefone hoje no seu comércio para você vender, aumentar suas vendas da pizzaria, de um alinhamento e balanceamento, a Agifis vai lá te punir, porque é a ocupação de área pública. Hoje o Estado ele é muito punitivo. Eu morei no Japão, eu sei que lá o Estado é mínimo, aqui o Estado é opressor. Então, não só o ponto cultural no Gama, mas em todos os aspectos ele está naufragando. E nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar com a participação da população. Eu serei somente o condutor. A Associação Comercial levantou algumas bandeiras com relação à questão de fomentar a cultura dentro do Gama, seja ela através do Cine Itapuã, que está parado há mais de 20 anos, seja através da revitalização do Bezerrão, né, que está agora, até o gramado está impossibilitado de receber jogos, etc. E nossas propostas seriam mais que isso, seriam propostas para transformar aquilo lá, talvez como uma arena, igual acontece em Fortaleza. A minha pergunta é, nós tivemos assim uma divisão entre os interesses da população, né? Muita gente foi contra a revitalização do Cine Itapuã, outros foram a favor, acharam que tinham prioridades maiores do que a cultura. Como é a sua visão em relação à cultura? Nós vamos falar um pouco sobre o Cine Itapuã, na qual nós participamos de algumas reuniões direcionado a esse problema. Muitas pessoas querem que lá se transforme num cinema. Eu tenho foto do Cine Itapuã quando eu tinha 7 anos, daqueles filmes de Bang Bang. Isso ficou marcado na minha mente como gamense. O Cine Itapuã ele fez parte da vida das pessoas que moram aqui há um certo tempo. Essa nova geração, nós temos que deixar muito bem claro que existe hoje 2 gamas, de uma população jovem e de uma população que somos nós que representamos, que estamos querendo, através de uma nostalgia, viver aqueles velhos e antigos tempos. Não vai voltar mais. Eu adoraria que lá tivesse um cinema, só que ficou obsoleto. O espaço ficou obsoleto. O que nós precisamos e iremos fazer é tentar incentivar um empresário a fazer um shopping aqui. Nós já temos avançado nessa área. Existem algumas leis que impedem, mas nós estamos flexibilizando e falta vontade política, porque muitos políticos chegam aqui na cidade e falam que tem intenção, mas quando chega lá nos bastidores para assinar as leis de autorização,
eles não assinam. Dá a impressão que o Gama hoje tem dono. E essas poucas elites, que não passa de meia dúzia, quer mandar na vontade de 180 mil pessoas que somos nós. Precisamos de um espaço. Todas as outras cidades têm um shopping vigoroso, bonito, dinâmico, com uma área de saúde, com uma área de cinema. Eu acredito muito, e eu propus isso, de colocar o Cine Itapuã como um planetário. Eu lembro muito bem que nós frequentávamos o planetário em São Paulo, no Morumbi, e nós ensinávamos, educávamos para as crianças as outras galáxias, ensinava a função da Lua em relação... Eu acho que ali seria um espaço bacana. Vamos passar isso para vocês, essa responsabilidade. O planetário tem uma função cultural, porque aquela praça se eternizou. Então, o nosso mandato será exclusivo para fomentar a cultura que, como o Ricardo bem falou, estamos carentes. As novas gerações precisam. Nós precisamos fomentar a cultura aqui no Gama, fazer com que realmente a gente tente voltar às nossas velhas e boas lembranças de infância. Além dos empresários, da indústria, tem o setor religioso, que também é muito forte aqui no Gama. Como é o seu diálogo com os setores religiosos em nível diversidade, em nível lideranças, se farão parte do seu mandato também? Qual a representatividade deles na sua carreira política? Dentro das nossas pautas, e eu estou me aproximando de todos os líderes religiosos, nós vamos regularizar os templos religiosos. Isso é um comprometimento. Na pandemia eu ia em muitas casas conversar com as pessoas, tomar um café. Eu não fiquei nenhum dia parado. Não fiquei. Muito pelo contrário. Nós até entregamos um ofício para o governador Ibanez para que eles possam abrir as oficinas mecânicas, e o secretário, enfim, um secretário nos atendeu, muito educado, enviou a pauta para o secretário Zé Humberto, que tem provas, registros de que nós lutamos para que o comércio naquele momento possa manter aberto por um período. E, por incrível que pareça, naquele momento, as oficinas mecânicas tiveram o aval do governador. O que nós pensamos naquele momento? Governador, se as oficinas mecânicas tivessem fechado, como que um SAMU, uma viatura do bombeiro, se quebrar no meio da rua, vai fazer o quê? E aí eles entenderam a real necessidade desse setor estar aberto, e eles nos atenderam. Mandou um ofício autorizando, no dia seguinte foi liberado. Então, nós estamos o tempo todo correndo atrás mesmo, independente de política. E nessa pandemia, nós visitávamos as pessoas necessitadas e eu via lá no fundo uma cesta básica. E eu perguntava: fulana, aquela cesta básica ali? Ah, meu filho, foi um pastor, foi um padre, foi que veio aqui deixar aqui. Então, eu não sei o que seria da pandemia sem os templos religiosos, sem esses líderes religiosos. Eles todos têm uma função social muito importante, e eu vejo uma insegurança jurídica. Eu vejo muitas igrejas que ainda não têm sua carta de alforria. Temos que literalmente passar uma segurança jurídica para que essas pessoas possam seguir. O Gama é uma cidade que tem 60 anos, né? Tem uma população expressiva, né? De quase 180 mil habitantes. Nós temos acesso às BR-020, 040, coisa que muita cidade não tem. Se a gente for falar, por exemplo, igual Braslândia, fica lá isolada, os acessos são péssimos, né? E por outro lado, é uma cidade bem de vida. Nós temos aí um PIB de R$ 1.500, é quase que o dobro, ou mais do dobro, de que Ceilândia, por exemplo. Agora, o nosso comércio não atingiu esse patamar ainda. Nosso comércio ainda não alcançou esse desenvolvimento. Um dos comércios mais fracos do Distrito Federal, apesar de estar crescendo, estar desenvolvendo, mas não conseguiu acompanhar as cidades vizinhas. Então, eu queria te perguntar, qual vai ser o seu tratamento em relação ao comércio? Eu fiz agronomia, eu sou administrador de empresas, e eu fiz agronomia
Faculdade da Terra de Brasília, no Mercado dos Emas, na qual eu me aproximei de 2 coordenadores, um de economia e o outro de agronomia, né, que eram naquele momento PhD. E eles, na época, faziam prestação de serviço para o GDF, isso há 20 e poucos anos atrás. E os caras são fantásticos, tiveram uma visão e me passaram, pelo fato de nós sermos descendentes japoneses, eles falaram assim, japonês é o melhor aqui da sala, e a gente sempre foi considerado mesmo o melhor, e isso, a gente atrai pessoas boas e inteligentes, é um poder de atração natural que até hoje é meu amigo. E ele falou, Max, ele me passou muitas leis, muitas coisas na qual precisamos resolver, e são 25 anos atrás, e por incrível que pareça, desses 25 nada foi mudado. Nós perdemos 25 anos de melhoria das futuras gerações. O Distrito Federal tem uma peculiaridade, acho que você sabe mais do que eu, nós somos um dos maiores pagadores de ICMS, gerador de impostos do Distrito Federal. Olha, o Gama tem essa peculiaridade e eu fico muito orgulhoso dos empresários, porque todo mundo diz que empresário, se pagar seus impostos direito, quebra. Então, a sonegação de imposto no ramo comercial, ela é muito grande. Não é nem maldade, é uma sobrevivência. Mas nós, empresários do Gama, sempre honramos nossas obrigações. Suadamente, mas é uma característica. O que nós estamos observando? Nós estamos hoje entre a 4ª cidade do Distrito Federal que literalmente banca o governo do Distrito Federal. Só que nossos recursos estão indo tudo para lá, para fazer ponte, terceira ponte, não sei mais o que, as benfeitorias que é feito para Brasília. Eu vou falar uma coisa, uma reclamação que como presidente de associação nós sempre tivemos. Quando a gente chegava lá representando o Gama, o pessoal colocava a gente lá no rabo da fila, porque a prioridade é o plano piloto, a prioridade, por incrível que pareça, Varjão tem expressão maior do que nós, população do Gama. Somos o maior contribuinte de ICMS. Nós bancamos literalmente os governadores e não temos o devido merecimento. Nós vamos fazer uma lei, a lei da dosimetria de arrecadação. Se o Gama arrecada R$1 milhão, nós temos essa plataforma na qual vamos juntar com alguns economistas e fazer o seguinte, é lei X%, 30%, 50%, 40% desse valor arrecadado tem que ficar na sua zona de geração de impostos, para fazer com que nós possamos desenvolver o nosso... Pessoal, é no mínimo uma obrigação. Se você gasta R$1.000 de imposto, poxa, você daqui, gerador de emprego, morador do Gama, por que esses seus R$1.000 tem que ir para construir ponte para os outros? Tem que voltar para cá para o Gama. Então isso vai impactar demais as próximas gerações e eu tenho certeza que nós usaremos o nosso mandato para gerar emprego e renda, que é tudo que as pessoas precisam. Os japoneses não têm política de assistencialismo. Nós, nesse momento de caos, de dificuldade, a gente está muito sensível e eu ajudei demais. Nós chegamos a doar mais 600 cestas básicas por mês na pandemia. Eu não divulguei isso para não tornar as pessoas falar, pô, o japonês está fazendo isso só porque quer ser deputado. Então eu achei mais ético eu ficar na minha. As pessoas que receberam vai ter no coração esse prazer de ter me conhecido e vice-versa. Não existe dignidade sem emprego. Essa política assistencialista na qual o GDF emprega é danosa. Então, eu gostaria muito, como a gente faz assessoria para empresas grandes, eu gostaria de me aproximar da associação comercial e fazer assessoria para que os empresários tivessem bom atendimento, os garçons tivessem um bom atendimento. Eu observo que os moradores do Gama saem daqui para ir almoçar, jantar, tomar seu shopping nas outras cidades. Nós temos que fomentar a cidade do Gama. Nós temos condição de se tornar a melhor cidade do Distrito Federal. E eu tenho certeza que um japonês na frente, isso será possível. Independente dos obstáculos políticos que irão surgir. Porque quando a gente faz uma lei, muita gente vai contra, porque é oposição. Não é porque aquela lei é ruim. Eu sou o japonês de sempre,
pai de 3 filhos, casado com a Michele é moradora do setor sul, era moradora do setor sul do Gama, nascida no HRG. Se Deus quiser, a administração do Gama, o Gama será administrado por um filho. Isso é muito prazeroso vermos essa possibilidade. Um filho do Gama administrar o Gama. E por mais que as pessoas falem, esse japonês é durão, é rígido, porque para ter um sucesso na vida nós temos que acordar cedo, nós temos que ser trabalhador, nós temos que exigir mesmo da nossa base, mas os japoneses têm uma característica, viu? Quem manda na gente é as mulheres, viu, Maria? Esse é o japonês, não? Então vocês, mulheres do Gama, participem do nosso mandato, porque ele será exclusivo das mulheres, porque as mulheres precisam, e nós iremos incentivar as mulheres a vir como as futuras deputadas, as futuras administradoras, as futuras gestoras públicas aqui no Gama. A gente observa um distanciamento muito grande, até eu admiro demais algumas empresárias aqui do Gama, que me deixa muito orgulhoso, e eu asseguro vocês, nós seremos o deputado que vocês vão olhar pelas redes sociais ou pela televisão e vai falar assim: esse me representa, esse japonesinho eu tenho orgulho. Nosso número é 45222, 3 patinhos na lagoa, número 45. E aqui encerramos a nossa entrevista. Para você associado, não esqueça, curta, compartilhe, comente, discuta. Essa é a função democrática da internet e nós não vamos, obviamente, perdê-la de forma alguma.